Olá pessoal, tudo bem? Bom, como é que você se sente? Ou melhor, como era a tua vida na tua infância? Ou quais são as lembranças que você tem da tua infância? Não sei exatamente, né? Como é que você se sente agora? Ou como você se sentia na infância? Óbvio, né? Que tem alguns que pensam assim, poxa, minha mãe falava uma coisa, meu pai falava outra, meus irmãos, quando tem, falavam ainda outras. E é óbvio que muitas dessas coisas ficaram absorvidas, ou vamos pensar, ficaram, né, marcadas na tua vida. E é provável que muitos do seu modo de ser provém, né, de como você foi tratado, ou pelo menos das coisas que você ouviu na tua infância. Tem situações das quais, né, muitos, né, descobrem que não foram amados como gostariam de ser amado. Outros, né, têm uma fantasia de que foi de fato rejeitado, né, em todos os sentidos. Óbvio, né, que muitos desses movimentos que aconteceram na sua infância vai refletir o que você é hoje. Caso contrário, não é? Você fica num processo de quem sou eu? Para que estou no mundo? E pensando nesses detalhes, eu vou continuar, né, lendo sobre o que eu estou lendo aqui do livro do Bowlby, Formação e Rompimentos dos Laços Afetivos. Né? Também estou acrescentando, né, o livro do Freud, uns artigos que ele tem falado sobre luto e melancolia. E agora estou colocando também o Viktor Frankl nessa onda, né, em busca de sentido. Eu penso que são vários autores, não é? E tem tantos outros que eu posso colocar aqui, que estudaram e pelo menos disseminaram, ou pelo menos especularam, ou pelo menos fizeram pesquisas, estudaram de fato, para poder ajudar a gente a descobrir um pouco mais, não só, né, como é que eu posso ser no mundo, mas como é que eu posso lidar com o mundo. Não é verdade? Eu acho que são detalhes, né, que a gente pode estar colocando aqui. Eu vou ler trechos dos livros que estão aqui para não ficar algo maçante, tanto para mim quanto para vocês, e a gente ter mais proveito, né, do qual é a ideia, né? Penso que a ideia, além da leitura, é poder também ajudar aqueles que não podem, né, também ir para uma terapia ou procurar um psicólogo. E daí a gente vai ajudando um ao outro nessa quarentena, né? Ou seja, agora não é mais quarentena, né? A gente está mais de 40 dias dentro de casa, mas em combater esse bicho, né, que é o coronavírus. Eu acho que se nós não fizermos as nossas partes, aliás, se a gente não fizer a nossa parte, é muito provável que a gente vai não só ter problemas econômicos, né? Mas vamos acabar pelo menos com a metade, né, de pessoas aí que podiam viver muito mais do que não estão vivendo. Então, por favor, né, fique em casa, acho que isso é muito importante, tá? Então vou ler aqui, né, sobre pesar e luto na infância. Há alguns anos, um de nós enfatizou que as crianças pequenas não só se afligem com a separação, como também o pesar delas é frequentemente muito mais demorado do que por vezes se põe. Em apoio desse ponto de vista, citaram-se algumas observações de colegas. Aí ele falou de Robertson e Heinecke sobre o persistente pesar de crianças de 1 e 2 anos em creches residenciais ao ficarem separadas de suas mães, e também as descrições de casos de crianças em órgãos, né, em instituições durante a guerra. Esses estudos parecem deixar claro que nessas circunstâncias, crianças de tenra idade
se mostram abertamente pesarosas com a falta da mãe durante pelo menos algumas semanas, chorando por ela ou indicando de algum outro modo que ainda tem saudade dela e esperam o seu regresso. Olha que importância isso aqui, né? Imaginem, né, uma criança, né, numa guerra. Imagina uma criança que foi, na cabeça dela, rejeitada. Óbvio que isso vai ficar marcado e isso vai levar, né, no modo adulto, vamos pensar assim, né? Quando ela estar adulta, o quanto isso vai refletir em tantos transtornos psicológicos, né? Então tem essa parte aqui. Agora eu vou ler a parte aqui do Freud, que ele fala do luto e a melancolia, que eu acho que é super importante, né? A gente fazer uma diferença aqui. Eu me lembro que no outro vídeo eu falei que o luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, né? E daí ele fala das perturbações que existem no luto, né? O quanto o luto tem a situação de fato, né, de você estar perdido diante de uma perda. Dá para entender? Foi redundante, mas só para a gente sacar o quanto é o luto. O luto é de fato uma reação a uma morte propriamente dita. E a melancolia não. A melancolia ela tem uma função de você perder, por exemplo, alguém num casamento, ou numa traição, ou num namoro, e isso se considerar como se fosse uma perda, mas não é uma morte, a pessoa está na sua frente. Aí que entra o processo melancólico, né? A pessoa confunde, né, um pouco da questão do luto, da perda, de entrar num vazio, parece que o mundo não existe mais. E a melancolia não, a pessoa se confunde um pouco com a questão da mania, às vezes ela entra num processo de agora eu vou beber todas, ou eu vou trabalhar que nem um louco. Dá para entender? Parece que é uma loucura. Ou vou me fanatizar em uma religião e esquecer tudo para ver se eu melhoro. Mas não é desta maneira, né? Normalmente, quando você consegue melhorar da questão da melancolia, é quando você entra num processo de reflexão. Quando você volta o teu amor para você mesmo. Caso contrário, de fato, né, você vai entender que está num processo de loucura, percebe? Eu vou ler mais algumas coisas aqui que ele fala. Olha só, apliquemos agora a melancolia, o que aprendemos sobre o luto. Num conjunto de casos, é evidente que a melancolia também pode constituir reação à perda de um objeto amado, onde as causas excitantes se mostram diferentes. Pode-se reconhecer que existe uma perda de natureza mais ideal. Percebem, como eu expliquei aqui, é uma perda de um amor, de alguma coisa assim. Ainda em outros casos, nos sentimos justificados em sustentar a crença de que uma perda dessa espécie ocorreu. Não podemos, porém, ver claramente o que foi perdido, sendo de todo razoável supor que também o paciente não pode conscientemente receber o que perdeu. Isso realmente talvez ocorra dessa forma, mesmo que o paciente esteja cônscio da perda que deu origem à sua melancolia, mas apenas no sentido de que sabe quem ele perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém. Isso sugeriria que a melancolia está, de alguma forma, relacionada a uma perda objetal retirada da consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a respeito da perda. Então é mais ou menos isso. E em busca de sentido que o Frank fala nesse livro, talvez ele está aqui meio que misturando, na minha opinião, né, na minha análise, quando ele entra naquele movimento da prisão, né, em questão deles serem judeus e sofrerem, né, algo, né, de ver mortes e ao mesmo tempo perder aquela questão de dizer assim, o que eu estou fazendo no mundo? Ok? Bom, se vocês gostarem desse assunto, por favor, se inscreva lá no meu canal no YouTube,
curta minha página no Facebook e me siga no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.